Por que você acha que deu ruim tão cedo aí esse negócio, essa relação dentro da chapa essa frente do ampla? Salgado? Porque me parece que foi bem cedo mesmo, né? Que começou a dar água. Foi papo no início do negócio. Então, a minha avaliação, cara, é que o Jorge ele teve um problema seríssimo de condução da coisa. Assim, o Jorge, eu não sei se vocês têm essa percepção, mas ele era visto meio que como o presidente prometido dos vascaínos, né? Assim, o vascaíno estava esperando o Jorge há no muito dia tempo. que o Salgado aceitasse ser presidente, a coisa... Era o último bilionário, né, Tanguy? É o último bilionário. Tirando o Cazé. 97, perdemos a oportunidade. O Cazé é aquele negócio de falar do Bebeto, né? Exatamente, o Bebeto, né? Que o Bebeto, né? A história do Bebeto, cara, eu vi a história do Bebeto 500 vezes, porque se não fosse o Salgado, o Bebeto, não sei o quê. Então o Salgado, ele veio com um certo espírito de ser o cara que teria a capacidade de gerenciar grupos diferentes, conflitos, atritos. Ele tinha aquela vibe Nirvana, né? Que uniria todas as tribos. Mas assim, ele se mostrou falho com isso. Assim, ele se mostrou suscetível, por exemplo, a intrigazinha política e tal. Então a coisa começa a dar uma engasgada exatamente a partir de uma dificuldade que o Jorge tem de lidar com isso. Por exemplo, o Vitor, que foi um cara forte, foi um cara importante para a eleição, muito rapidamente começa, cara, não ter tanto espaço, né? Um cara que já não é mais ouvido, ou então é ouvido com desconfiança, porque já teve conversa de bastidores, né? Enfim, então, me parece, assim, se eu tivesse que apontar uma coisa, a dificuldade gerencial do Jorge de gerenciar um clube difícil como o Vasco. Não estou dizendo que é fácil, é difícil pra caralho. Mas, assim, você é o presidente. Então, existe uma necessidade de você se esforçar para fazer essa coisa funcionar. Se isso não acontece, meu amigo, a coisa realmente não anda. Existe uma dificuldade grande mesmo. E é curioso, porque a gente viu o Salgado, a impressão que eu tenho é que essa coisa do presidente prometido que tinha para parte dos vascaínos, né, tem muito a ver com ser um bilionário bem-sucedido, né, cara? Também tem assim, Claro. por que é o Jorge Salgado? E muita gente, ele aí, não sei o quê. E o carro Mas aí fica o recado para todos nós, né? Assim, dá para chegar lá, dá para ficar rico. Não precisa ser, cara, uma grande... Dá grande mente, assim. Assim, ajuda muito onde você nasceu, né? O berçário que você nasceu vai te dar uma força. Ajuda. Qual é o seu... Como é que é a herança que você teve? Sabe o que eu acho mais engraçado? Eu sempre viro e mexe, eu lembro disso. O Salgado, ele tem um irmão gêmeo, idêntico, né, cara? O que esse coroa andando pelas ruas aí deve ouvir, cara? O cara não deve nem sair de casa. Tem que saber quem presidiu o Vasco, né, João Almirante? Tem que saber qual dos dois presidiu o Vasco, né, cara? De repente foi o outro, também a gente não sabe. Aqueles irmãos gêmeos que um vai fazer a prova pelo outro, né? Vai lá fazer a reunião do conselho. O irmão dele, se eu não me engano, é presidente do Country Club. Aí, ó. Alto nível, né? Agora, ser presidente do Country Club ou do Vasco, o que é mais difícil, cara? Me conta aí. A dificuldade de ser presidente do Country Club. E o quanto que o irmão do Salgado... E o quanto que o Salgado não fala que era o irmão. Ô, Salgado, sou o irmão dele, cara. Você tá xingando, eu sou o irmão gêmeo dele. Mas, cara, acho que no Country Club não tem nenhum vascaíno pra xingar o Salgado. Não tem. Mas o meu ponto era que um cargo que é eminentemente político, né? Quando você descreve essa falta de habilidade que o Salgado teve, total. É uma gestão política, que é uma outra expertise, é um outro tipo de liderança. Você liderar o seu fundo de investimento, onde você manda, desmanda e você tem empregados, é uma coisa, né? Você traz ali as pessoas da sua confiança, você tira as pessoas se elas não estão funcionando. E essa habilidade política foi algo que, para os vascaínos que tinham como o presidente prometido, acho que faltou essa nossa percepção, né? Porque nos primeiros dias já dava para ver na própria eleição, né? Já dava para ver na própria eleição. Mas parte de nós quis acreditar, claro, porque, né, era o que se tinha ali, alguns apostaram em um, outros apostaram em outro e tal, mas era uma total falta de habilidade mesmo, até com as próprias palavras, né? Pois é isso, assim, dá para ver que são habilidades diferentes. Eu não duvido da capacidade do Jorge, por exemplo, de administrar uma empresa estruturada, uma empresa que
foi cuidado durante muito tempo, que tem muito dinheiro, que tem recurso e tal, ele pode ser muito capaz de fazer. A habilidade política, no entanto, cara, é diferente. É muito diferente. E, mais uma vez, eu trabalho com política, tá? Quer dizer, eu não sou político, mas eu trabalho com isso. Assim, eu consigo ver como é que tem péssimos administradores que se dão muito bem na política e tem excelentes administradores que não conseguem voto, o cara não vai conseguir, cara. Ele não tem como chegar. Não dá, ele não vai chegar lá. Então, o Jorge foi um cara que, claramente, é um cara que podia ter outras habilidades, mas a necessidade mastodôntica de habilidades políticas para equilibrar um monte de prato, um monte de urgência, né? O Vasco é um clube sempre muito urgente, cara. O Vasco é sempre... Cara, não é nem para ontem, é para o ano passado. Já tinha que ter sido feito, já tinha que ter renegociado, já tinha que ter conseguido um novo contrato. Aí chega o Rola Serena como é que é? De cueca, samba canção na presidência lá do Não, e tem uma outra coisa, um outro detalhe, assim, administrar uma empresa, um negócio de grana e tal, você vai lá, investimento. No futebol, tu tem que botar a bola dentro da casinha do adversário todo fim de semana, né, maluco? Não tem essa de só planilha e o cacete. E todo mundo acha que sabe de futebol também, né? Que é um detalhe que também comentaram sobre o Salgado, que ele dava pitaco no futebol também, né? Mas eu fiquei com uma coisa pendente, Tanguy, de falar numa linha meio bad cop, não deixem passar pano e tal. Me chamou a atenção quando você falou na análise o quanto que o Jorge, que a falta de habilidade política do Jorge foi fundamental para isso. E eu concordo muito, né? A gente tende a concordar muito, a gente viu que foi Salgado, mas de alguma forma isso no contexto muito específico de uma briga entre a Confraria Desenvolve o Vasco, né? Que era ali a turma do Adriano, a turma do Vitor Roma, e foi algo que, como o João falou, foi em 2 meses, né, cara? É uma responsabilidade também dos dois aí também, né? Não era o único articulador político Salgado, né? Como é, vocês fazem essa avaliação? Como é que foi isso? Cara, a gente faz a avaliação que, de novo, né? Assim, era meio que um triângulo, né? Então você tinha o Salgado na cabeça, você tinha, de fato, né, os dois que tinham sido figuras importantes na eleição, na construção da Mais Vasco, né? Então, que era o Vitor e o Adriano. E a avaliação que a gente faz é que, assim, o encaminhamento do Adriano, ele prevaleceu. Nesse sentido, houve uma escolha, né, por parte do Salgado. Talvez ser um cara de finanças, coloca o cara de finanças. Não, assim, mas o Vitor também é um cara que lida com finanças. Eu acho que não foi isso, não. Eu acho que o Vitor, cara, assim, vocês acompanham a política do Vasco há muito tempo. O Vitor, em determinados momentos, ficou marcado como alguém que era explosivo, como alguém que era temperamental e tal. E o Vitor mudou muito, assim, ele mudou muito, inclusive, todo mundo falou assim, pô, pelo amor de Deus, cara, pega leve aí e tal, pra gente conseguir manter a coisa funcionando. E eu acho que o Jorge já tinha uma certa resistência e você ainda tinha o Adriano dizendo, tem que tomar cuidado com o Vitor e tal. Então, claramente, o Salgado escolheu um lado, assim, ele escolheu que ele ia ouvir muito mais o Adriano do que o Vitor, e isso acabou sendo um elemento que gerou, enfim, a quebra dessa harmonia que a Mais Vasco começou quando o Salgado foi eleito.